todos os problemas relacionados à crise planetária, ao desenvolvimento sustentável, que impactam a humanidade e que impactam o meio ambiente, que impactam severamente economicamente os negócios e os países, eles são problemas complexos e sistêmicos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma temporada Mulheres do Agora. Esta edição é especial Mulheres no Conselho. Mas antes de apresentar a nossa especialista, quem participará como co-host junto comigo nesta temporada é a Fernanda Bisso. Fê, se apresenta, por favor. Oi, Sá, obrigada pelo convite. Pessoal, eu sou gerente de produtos aqui da Startse, então cuido dos nossos cursos offline, os cursos que acontecem presencialmente aqui. E sou sócia da Startse também. Hoje estou aqui para falar justamente desse tema, né, de mulheres no conselho, e gosto muito porque cuido do Board Program, que é a nossa formação de conselheiros e que trouxe diversos nomes aqui para compor o time, e um deles é o da Vanessa, que é a nossa professora de ESG dentro do curso de conselheiro e que está aqui hoje para bater um papo com a gente. Bom, acho que nada melhor do que você mesma, Van, para se apresentar. Muito obrigada, Sabrina, Fernanda, um prazer enorme estar aqui com vocês, especialmente para bater um papo aí sobre um tema tão importante que é a colocação aí de mulheres em conselhos de administração e conselhos consultivos, né? Bom, me apresentando, eu sou a Vanessa Pinsky, eu trabalho há mais de 20 anos na área de sustentabilidade, até 2013 eu estava no mundo corporativo, atuava no sistema financeiro, era gerente de sustentabilidade de um grande banco internacional, e depois eu fiz uma transição planejada para a academia, olhando uma carreira, uma trajetória de carreira que eu pudesse ter um pouco mais de flexibilidade, qualidade de vida, não trabalhar menos, mas ser dona do meu tempo, e olhando aí para a perspectiva de trabalhar com treinamentos corporativos, consultoria, e hoje aonde que eu emendei tudo isso? Eu estou onde eu planejei e participo aí em arenas aí de governança como instrutora ESG em programas de formação de conselheiros de administração, sou conselheira deliberativa de uma instituição sem fins lucrativos que é o Capitalismo Consciente Brasil e participo como membro externo em comissões de sustentabilidade na Núclea, que é uma tech company do setor financeiro, e no Hospital Sírio-Libanês. Então vai ser um prazer conversar com vocês e compartilhar um pouco das minhas impressões de mercado e dicas aí com base na minha trajetória aí, que eu puder compartilhar com todas vocês. Maravilha, estamos super empolgadas, né, Fê? Ivan, antes de a gente começar a entrar ali nas pautas mais robustas, eu queria que você explicasse, por favor, o que é um conselho consultivo? Então, acho que até antes de a gente entrar no conselho consultivo, é importante, vamos pontuar o que é um conselho de administração, né? Um conselho de administração, ele é responsável por ser o guardião da estratégia corporativa. Então, olha para a questão de regimento de compliance, ética, supervisionar, monitorar e acompanhar a execução da estratégia com a diretoria executiva e olha para todo o sistema de governança corporativa, né? Um conselheiro de administração, ele tem deveres fiduciários, ou seja, ele tem uma responsabilização por tudo que é executado também em termos de impactos aí financeiros, econômicos, ou olhando para uma agenda regulatória e até mesmo de ética dentro da operação de uma organização, né? Já a perspectiva do conselho consultivo, um conselho consultivo, ele não é um consultor. Por quê? Porque ele não vai executar uma determinada estratégia, um determinado aconselhamento que ele deu no âmbito de uma reunião. Mas um conselho consultivo, muitas vezes, ele é um especialista em temas. Por exemplo, uma empresa monta um conselho consultivo e olha para a formação dos membros do seu conselho com as competências que a empresa precisa, porque está relacionada às dores ou uma perspectiva de como que a empresa quer se guiar aí na sua jornada de longo prazo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma empresa do setor do agronegócio, uma empresa familiar de capital fechado, que está olhando para a perspectiva de transformação organizacional, para a perspectiva de expansão ou abertura de capital, ela vai olhar para um conselho consultivo que tem as competências voltadas para finanças, para mercado financeiro, entre outras. Então, o conselho consultivo ele tem como objetivo aconselhar,
dar caminhos, trazer a visão de mercado, orientar, analisar a situação presente do negócio com um olhar aí para o futuro dos negócios, né? Mas ele não tem o dever de diligência, né? E um outro aspecto que eu quero trazer como uma grande tendência aqui, não só no Brasil como no mundo, que é a servitização do conselheiro de administração, que são novos modelos de negócio que começam a emergir nessa arena de governanças, e para vocês, mulheres, eu sugiro fortemente que vocês acompanhem essa emergência desse novo modelo de negócio, que é o Board as a Service. Eventualmente, uma empresa de médio porte, de capital fechado ou uma empresa familiar, olha para a perspectiva da formação de um conselho consultivo como algo muito custoso para aquele momento da organização. Então, o Board as a Service é como se você montasse um conselho consultivo com especialistas que são demandados para o momento organizacional daquela instituição, e isso tem uma forma de remuneração que pode ser por horas, por mês, um contrato que pode ser elaborado com mais facilidade, flexibilidade e um compromisso que ele pode ser adequado aí conforme o momento da organização, né? Então, são novos modelos de negócio que vêm surgindo e que eu recomendo que vocês, mulheres que estão em conselhos ou que almejam estar em conselhos de administração, conselhos consultivos, que olhem essas novas tendências aí como oportunidades que vão ser inúmeras, acredito aí, nos próximos anos, né? A questão da diversidade de conselho de administração ou consultivo não é mais uma opção, é fator de competitividade para as organizações, né? Legal. Queria até aproveitar esse gancho que você deu para falar um pouquinho do contexto, assim, né? Então, hoje na Startse, a gente tem justamente um programa de formação de conselheiros, que é o nosso Board Program. A gente faz com o Carlos Júlio, um especialista no tema, conselheiro profissional há mais de 20 anos. Então, navega de braçada e realmente dá aula sobre essa temática, e a Vanessa é professora nesse nosso programa em ESG, e aí quando a gente estava aqui escolhendo os nomes para trazer para esse podcast, né, para Mulheres do Agora, foi o nome que a gente falou que tem tudo a ver. Primeiro porque essa questão de mulheres em conselhos, eu acho que tem duas perspectivas que estão super positivas para falar do tema. Então, a primeira é, as empresas estão realmente pedindo, né, solicitando, olha, eu quero uma mulher para ocupar essa cadeira aqui de conselho, seja consultivo, administrativo, seja empresa de capital aberto, fechado, em startup. Eu vejo esse movimento acontecendo, até por a gente ter um pool já de pessoas formadas nesse programa, as empresas já fazem essa solicitação direta. E a outra é que, apesar ainda de sermos minoria, quando a gente fala de cargos do topo ali, né? Então, de diretoria, C-level, eu estava vendo uma pesquisa recente da Deloitte. No mundo, representa 6% dos CEOs das empresas. No Brasil, isso ainda é menor, cerca de 2%. Acho que tem algumas pesquisas na área, elas divergem um pouquinho no valor final, mas sempre mostra, né, quão ainda a gente tem espaço, né? Mas, de qualquer forma, a impressão que eu tenho é que a gente tem uma primeira geração aí de mulheres que estão, né, ocupam essas carreiras de grandes executivas e estão pensando agora no próximo passo, né? Para onde é que eu vou? Se vão empreender, se vão para uma carreira de consultoria ou se vão, então, para conselho, coisa que antes não era nem cogitado, né? Então, eu vejo primeiro esse movimento de mercado desses dois lados, tanto de quem precisa, quer mulheres, quanto das mulheres que estão agora olhando para as possibilidades. E o outro tema que eu quis também puxar para esse nosso papo aqui é o ESG, que de alguma forma está conectado a isso, né? Essa questão da diversidade, dos direitos, da governança, enfim, que acho que tem tudo a ver. Mas que também eu percebi, muito até pela sua aula que você deu dentro do programa, que ESG deixou de ser um papo de tendência, né? Então, a gente não está mais olhando isso para, a gente precisa falar, porque no futuro vai ser importante. Não, né? Então, hoje a gente olha para isso com um olhar de business mesmo, de negócio. É preciso ter, porque quando a gente fala da sobrevivência no médio e longo prazo, se não tiver, então eu já estou fadando, já estou olhando para minha organização como algo que está próximo ali
a morte, né? E aí eu queria que que a Sabrina também me ajudasse nessa condução dessas duas perspectivas aí, tanto de mulheres nesses cargos, quanto de a gente falar de ESG e a importância disso para os negócios com essa perspectiva. Tá, eu acho que as duas coisas, elas estão muito bem atreladas, que é até algo que a gente conversou hoje cedo. E aí tem um outro dado, Fê, que você trouxe, poxa, as mulheres, elas são minorias, e aí eu acho que vale a gente começar olhando primeiro para esse aspecto. Por que as mulheres ainda são minorias nos conselhos e por que as empresas precisam enxergar isso como algo relevante? Por exemplo, tem outro dado com recorte só de conselheiros, que é as mulheres representam apenas 15%, é muito pouco. Então, ao teu ver, Vanessa, como que você enxerga que a gente pode mudar esse cenário? E aí depois a gente se aprofunda mais na pauta de ESG. Mas uma tá interligada com a outra. Totalmente conectado. A emergência aí das mulheres em conselhos de administração consultivos, ela vem de uma necessidade de provocar diversidade dentro dos conselhos como fator de competitividade. Mas acho que vamos começar olhando um pouco dos aspectos de mercado que eu observo, respondendo a tua pergunta, por que tem tão poucas mulheres ainda presentes em conselhos nas empresas no Brasil? Acho que trazendo um pouco de dados de mercado, tem uma recente pesquisa aí, olhando para a perspectiva das empresas de capital aberto no Brasil, que são cerca de 400 empresas hoje, o IBGC traça um perfil de conselheiros de administração homens, majoritariamente, na faixa etária média de 62 anos, homens brancos com excelente formação, de origem de formação economia, administração e áreas relacionadas a finanças e engenharia. Ou seja, o raciocínio lógico presente com a pauta das finanças e o olhar para a questão dos números aí, os resultados da organização. Hoje, diversidade em conselho é fator de competitividade. Acho que não tem mais muito questionamento sobre isso, né? A diversidade, e aí a gente está olhando da diversidade, embora a gente está conversando aqui com mulheres, especificamente para nossa conversa, a diversidade não é somente de gênero. A diversidade, hoje, ela está muito na pauta da questão do gênero, mas ela extrapola a questão do gênero também. Mas a diversidade combinado com uma diversidade racial, a diversidade de origem, a diversidade de idade, de experiências, de trajetória profissional e uma outra diversidade pouco discutida aí no Brasil é termos de regionalidade. Uma empresa hoje que atua, por exemplo, está baseada em São Paulo e que tem conselheiros predominantemente no eixo Copacabana e Faria Lima, mas que tem uma operação na região norte e nordeste no Brasil, que não tem um olhar para trazer a diversidade de um conselheiro que é originado dessas regiões, ele pode estar perdendo um pouco da riqueza da discussão, inclusive de negócios e de construção de cenários, por exemplo, de tendência de consumo, de quem serão os nossos consumidores aí nos próximos 10 anos. Aliás, uma das aulas brilhantes que a gente tem no Board Program com uma professora que traz essa perspectiva dos conselheiros entenderem os sinais, as tendências de mercado, as megas tendências e os mega shifts, como que se transforma isso numa construção de cenário, né? Isso se conecta com o quê? Com diferentes olhares. Então, hoje, é inquestionável os ganhos de competitividade em trazer essa diversidade. Agora, existem as barreiras e os tetos de vidros para as mulheres estarem lá, né? E como que a gente desvencilha aí esses tetos de vidros? Eu acho que, olhando para a perspectiva de recomendações aí para as mulheres, acho que a primeira coisa, olhar para a capacitação. Né? Então, se você é uma executiva, uma gestora, uma empreendedora que almeja conselhos e quer dar esse passo para entender como se conectar com esse ecossistema de conselheiros e conselheiras, ampliar a sua formação, tanto em programas de formação de liderança, capacitação em ESG, essa é uma questão importante, já conectando o outro ponto da nossa conversa. O que eu vejo hoje é uma percepção pessoal da Vanessa aqui que eu compartilho com vocês. Eu não vejo uma grande procura no mercado por conselheiras especialistas em ESG. E aí eu converso com conselheiros homens para entender o que está por trás aí dos bastidores disso daí. Muitas vezes tem a percepção de que está tudo indo muito bem,
O presidente do conselho de administração não quer um ativista, não quer alguém que está pegando muito por uma causa, seja ambiental ou social, mas o que ele quer? Ele quer uma conselheira que tem uma determinada competência que a organização necessita naquele momento, por exemplo, em tecnologia, em cibersegurança, em finanças, em transformação organizacional, em gestão de pessoas, e que também tenha competência em ESG. Então, o que é importante disso tudo que eu tenho aprendido ao longo dos últimos anos? Um conselheiro de administração, ele não necessariamente precisa ser um especialista na agenda ESG ou conhecer diversos temas tecnicamente em sustentabilidade. Ele precisa conhecer os grandes temas, entender quais são os temas que a gente fala que se conecta com a empresa, que são temas que têm materialidade, porque um determinado tema, como, por exemplo, mudanças climáticas ou perda da biodiversidade, a empresa exerce um impacto ou ela é impactada quando a gente tem uma crise climática de eventos extremos e como isso pode afetar o negócio. Então, o conselheiro de administração tem o quê? Tem que conhecer quais são os principais temas da crise planetária, fazer uma conexão com a agenda de riscos organizacionais para a companhia ou para a empresa ou para a startup onde está conectado. E aí eu estou falando de riscos diversos, tá? Desde riscos reputacionais, transacionais, econômicos, riscos de compliance. E a partir desse grande mapa de riscos, entender como que isso é incorporado na matriz de riscos corporativos que sobe para um conselho de administração de um conselho consultivo, né? Então, aqui o conselheiro, ele precisa... Minha sugestão para vocês é letramento. Busquem cursos de formação, se conectem ao que está acontecendo na realidade, porque essa é uma agenda em desenvolvimento, não é uma agenda teórica. A gente está aprendendo junto com o mercado como que há uma relação do impacto, do impacto que nós geramos no planeta e como isso impacta os negócios, a sociedade, e trazer isso para o conselho na perspectiva de saber fazer as perguntas corretas dentro de um colegiado. Né? E para isso tem que ter um conhecimento básico e não um conhecimento técnico. Uma vez dentro do conselho, se essa competência não está presente em nenhum dos membros do conselho, o que é uma boa prática de mercado? Você tem um órgão de assessoramento ao conselho de administração, que é aí que eu me conecto com uma das atividades que eu exerço hoje. Eu sou membro externo de comitês de sustentabilidade em empresas. Hoje eu estou no comitê da Núclea, a Tech Company do setor financeiro, estou no comitê do Hospital Sírio-Libanês, e ali eu sou uma membro externo que dialoga com toda a diretoria para a gente trazer os grandes dores, os dilemas e as perspectivas de avanço. E os resultados que são debatidos, os encaminhamentos, os novos projetos, iniciativas, o olhar para o modelo do negócio e a conexão de sustentabilidade, eles podem assessorar ou subsidiar a tomada de decisão de um conselho de administração. Então, se a competência não está presente, uma conselheira demanda um especialista ou um órgão de assessoramento aí para auxiliar na tomada de decisão. Maravilha. E Vanessa, você comentou sobre a importância da mulher se capacitar ali para quebrar esse telhado de vidro. Mas muitas vezes ela já tem, de repente, uma capacitação, mas ela ainda não tem a abertura, ela ainda não se sente pertencida naquele lugar, ela ainda não é escutada. Olham para ela mesmo com uma baita capacidade técnica, uma baita inteligência, mas não acreditam no potencial daquela mulher. E aí, o que fazer? Então, essa até fiz uma cola aqui que eu já estava querendo conversar com vocês aqui. Bom, ponto principal, ponto de partida da minha recomendação é capacitação. Não necessariamente em cursos técnicos, tá? Um curso, por exemplo, como um Board Program da Startse, vem aqui para tirar você completamente fora da caixa, porque é um curso super inovador comparativamente com outros de mercado. Por quê? Porque tem os fundamentos da governança corporativa numa perspectiva da ambidestria organizacional. Como que a gente constrói essa agenda do futuro? A agenda do presente hoje é formada por uma homogeneidade no conselho de administração. A gente precisa de conselheiros disruptivos para olhar para os desafios
que são cada vez maiores e complexos na sociedade do negócio. Então, olhar para esses cursos inovadores para tirar fora da caixa é uma das frentes que eu recomendo. Isso está combinado o quê? Com a estruturação de uma rede de networking. Tá? Então, outra dica que eu dou, que eu aprendi também ao longo dos últimos anos, o networking de sustentabilidade na minha carreira o networking de conselhos e comitês de sustentabilidade, como órgão de assessoramento ao conselho de administração, é outro. Então, assim, tem redes de mulheres executivas que estão crescendo cada vez mais e para discutir, empoderar, impulsionar na perspectiva de uma puxa a outra. Tem redes profissionais discutindo a questão de mulheres em conselho. Então, essa é uma outra frente de sair de casa, sair do conforto e se relacionar com pessoas que estão nesse ecossistema de governança corporativa, tá? E como que você faz isso? Como que você mantém a sua rede de networking ali bem ativa? Então, eu acabo participando, eu sou membro, por exemplo, membro da Comissão de Sustentabilidade do IBGC, que para mim é uma importante rede de conexão. Para mim, eu faço parte do ecossistema aqui da Startas, então sempre que eu tenho a oportunidade de vir ministrar uma aula, uma palestra aqui, eu procuro ficar aqui para os encontros mais sociais, seja um coffee, seja o happy hour de finalização, porque são esses os espaços. Mas também estou conectada com algumas redes de mulheres em conselhos. E isso, facilmente, vocês encontram essas redes que no LinkedIn, por exemplo. LinkedIn é uma rede social sensacional para você se conectar com essas grandes redes de conselho também. Então, as próprias mulheres vão organizando e se juntando para essa conexão. Outra dica importante: nessa área de conselheiros de administração, e isso aprendi aqui ouvindo as aulas aqui da Starts e com headhunters, é baixíssimo o número de mulheres que são contratadas e colocadas em conselhos por meio de headhunters. Como funciona a dinâmica de mercado? Indicação. Quem indica? Majoritariamente são os homens. Então, a tua rede de networking para entrar em conselho é com os homens conselheiros que hoje, majoritariamente, estão nesses conselhos de administração, né? O que mais? Existem outras organizações, por exemplo, que são organizações sem fins lucrativos, que focam na perspectiva de mentorar futuras mulheres conselheiras que hoje estão numa carreira executiva. Né? Então, eu dou como destaque a iniciativa Conselheira 101, que é focada especificamente para mulheres negras, né? Que é uma iniciativa sensacional. E tem o Women on Board e tem outras esferas aí também. As redes de mulheres executivas eu já falei. E agora, outra perspectiva que eu quero retomar na pauta de negócio: diversidade no conselho de administração na perspectiva de gênero não é mais opção. Especialmente para as empresas de capital aberto, empresas de grande porte e empresas que estão se preparando para a IPO e abrir o capital na bolsa. Por quê? Porque a gente tem uma série de legislações que estão emergindo nos últimos anos, super recente. Então, por exemplo, a B3, a CVM já faz parte da sua avaliação aí por meio dos formulários de referência, por exemplo, da B3, que as empresas de capital aberto têm que responder todos os anos, falar sobre a diversidade no conselho de administração. E se não tem diversidade no conselho de administração, ao menos uma mulher ou algum membro de algum grupo minoritário, entra no Pratique ou Explique. Uma empresa de capital aberto que está hoje listada na B3 e que está no novo mercado, ela não quer se justificar porque ela não tem. Então, ela terá. Então, a perspectiva no médio e no longo prazo é bastante promissora, porque algumas dessas legislações, desses regramentos e regulações que eu citei para vocês, como B3 e CVM, eles passam a entrar em vigor nos próximos anos, acho que 2025, 2026. E o que está acontecendo agora? As empresas estão se preparando, no mínimo, para ter uma mulher no conselho de administração. Empresas hoje, companhias que têm
acima de 2 mulheres, mulheres no conselho de administração, elas também têm um selo que acho que se chama Women on Board. Isso é como se fosse um atestado para o mercado de que essa empresa, de fato, pratica a diversidade. E tem sido valorizado cada vez mais por companhias que estão implementando a sua jornada ESG com muita coerência, consistência e transparência. Então, é um caminho sem volta. Isso não é projeto social, né? E que bom. Chegamos, né? Sabe que para agregar esse ponto de vista que você trouxe, a gente tem uma aula no board justamente ministrada por uma mulher, que é a Rosana, brilhante, de como conseguir uma cadeira no conselho. E acho que esse ponto do networking que você mencionou, ela reforça, colocando isso como algo de fato intencional. Então, não é para fazer, né? Um networking, vou movimentar, ela... Na vez dela, né, ela fez uma planilha no Excel, ela planilhou, colocou o nome de todas as pessoas que eram importantes para esse momento de transição e marcava, agendava, ela tinha uma meta de cafés por semana, e ela falou, você nunca chega também já pedindo, né, então você escuta, a pessoa também sempre tem um momento ali de fala, e aí você vai realmente alavancando essas possibilidades. Mas fazendo um paralelo com 2 professores que eu gosto muito aqui da Startse, um é o Romeu Buzarello, maravilhoso, meu professor. Figurinha carimbada aqui, todo mundo conhece muito bem. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: seja gentil com as pessoas na subida, porque você vai cruzar com elas na descida. E eu acho que faz muito sentido, principalmente quando a gente olha para a carreira no longo prazo e para essa transição, né, de sair de executivo para ir para conselheiro. Então, você vai acabar cruzando com as pessoas novamente, você vai precisar delas, e eu acho que é fundamental para qualquer pessoa olhar para isso com esse carinho, né? Ele fala, o tempo executa o executivo. Como é que a gente faz para isso não acontecer? Eu acho que essa é uma das formas, esse é um dos segredos do sucesso. E outra frase que eu gosto muito, que quem me falou foi o Renato Barbosa, que é o nosso professor tanto de inteligência artificial, mas também de felicidade no trabalho, ele tem uma carreira super híbrida aí. Ele fala o seguinte, que acho que é uma frase bem conhecida: não basta botar o ovo, é preciso cacarejar. Com certeza, mas com certeza. Então, é sobre isso, assim, né? A gente, principalmente mulher, eu tava lendo um texto outro dia que fala assim, as mulheres, elas são muito obstinadas. Elas fazem o trabalho dela de um jeito muito eficaz, muito eficiente naquilo que elas fazem. Mas, não necessariamente, elas recebem o mérito por aquilo. Porque, normalmente, a gente acha que é ali, o trabalho acaba ali. E, principalmente, agora que a gente tá conquistando essas posições, é preciso mostrar, falar, né? Então, tá sentada aqui em lugares como a gente tá, né? Dentro de um videocast, de um podcast, em eventos. Então, acho que movimentar essa rede, principalmente com as redes sociais, ficou mais urgente do que nunca. Nossa, isso é muito legal, de mapear as pessoas estratégicas que você quer. Cara, eu quero essa pessoa para minha rede. Vou mapear, marco ali um café com elas e vou me aproximando. Eu achei sensacional. Sensacional. Eu não sou organizada a esse ponto, mas eu achei a ideia brilhante. Mas, Fê, sabe que você traz essa perspectiva do Bussarello, que sou fã dele, fui aluna dele no ano 2000, numa escola de negócio que ele era professor de marketing. Acho que humildade e a busca por mentoria é fundamental. Aliás, é até uma perspectiva de possível produto aí para a Startse. Mentoria com um conselheiro experiente, para entender como que são os caminhos e como que, enfim, traçar uma trajetória de carreira, olhando para a perspectiva de onde vocês estão hoje e onde vocês querem estar nos próximos 10 anos. Né? Acho que as decisões hoje do presente é que vão influenciar onde que nós estaremos aí no futuro, aí na perspectiva de uma trajetória de carreira, né? E outra questão importante que você trouxe sobre o cacarejar. Eu acho que isso é fundamental. Eu vou compartilhar uma experiência pessoal para vocês. Eu sou usuária do LinkedIn, bastante ativa.
nos últimos 3 anos, e eu confesso para vocês que hoje que eu estou no mundo do multitrabalho, não sou mais uma profissional CLT conectada a uma empresa, mas estou neste mundo ambidestro aí do mundo do multitrabalho, fazendo palestras, consultorias, treinamentos, conselho, atuo pro bono também em conselhos. Essa é outra dica fundamental para a gente começar. Avaliar a perspectiva de convites pro bono em organizações da sociedade civil e em startups. Sensacional, uma escola, tá? Hoje eu sou conselheira pro bono do Capitalismo Consciente Brasil. E a dinâmica de um comitê ESG ou de sustentabilidade que eu participo em empresa e a dinâmica de uma organização da sociedade civil, elas são muito distintas. Então, a diversidade de experiência prática, você vai ganhando repertório aí para galgar novos futuros, né? Mas retomando na questão aí do cacarejar, eu acho que o LinkedIn é uma plataforma sensacional de posicionamento de marca pessoal. E aí eu estou dizendo dedicar tempo semanal para fazer posts com conteúdo, mostrando a sua experiência, analisando fatos recentes que acontecem no mercado e mostrando para o mercado o quanto você tem valor em termos profissional e como que eventualmente isso se conecta com uma agenda de governança, atuando em conselhos consultivos, deliberativos ou no mundo da servitização aí do board as a service, né? Então, eu recomendo fortemente olharem para o perfil de vocês aí no LinkedIn, uma boa foto, uma boa descrição na bio, colocar as experiências profissionais para vocês e ter uma rotina de fazer um post pelo menos por semana ou até 3, essa questão da cadência é importante para vocês irem construindo a comunidade de vocês e se conectando com essa rede de contatos que são contatos de governança, que é diferente das especialidades aonde a gente está, né? Então, acho que no mundo virtual hoje a gente tem uma série de possibilidades aí para trazer isso. Por exemplo, fazer um curso e trazer os principais aprendizados de uma aula, né? Acho que muitos alunos da Starters fazem isso com muita frequência, né? Tira uma foto do instrutor, tal, e faz um highlight aí quais foram os principais insights em termos de aplicabilidade para os negócios ou para a carreira profissional, né? Então, acho que é um planejamento de carreira, de fato, olhando aí para essa questão de mulheres em conselhos, né? Então, rede, capacitação, cacarejar, né? E uma série de outras questões aí que se conectam com as oportunidades emergentes e que vão crescer de uma forma exponencial, né? Porque ESG não é um modismo, ESG é mainstream, conectado com o mercado financeiro e de capitais. Acho que se puder definir para vocês ESG, ESG não é voluntariado, não é projeto social. Não é filantropia, não né? é filantropia, não é dar de volta para a comunidade, como eu ouço muito de executivos. ESG é uma estratégia de negócios, que é uma abordagem que está embaixo do grande guarda-chuva da sustentabilidade, mas é uma abordagem que olha para riscos e oportunidades de negócio. A inação em fazer uma gestão de risco climático, de risco de poluição, de alto consumo de água e energia, ou do impacto na cadeia de valor, ou a responsabilização pela qualidade do produto ou serviço, ela pode se materializar num risco para o negócio. A partir do momento que esses riscos ambientais, sociais de governança, eles são mapeados e são geridos, como transformar esses riscos numa agenda de oportunidade de negócios? Com foco em negócios sustentáveis. E é aqui que se conecta as mulheres em conselho. Diversidade em conselho, novamente, não é mais opção, especialmente para empresas de capital aberto de grande porte. E entendo que as empresas familiares, as startups, até mesmo empresas de pequeno e médio porte, elas têm muito a ganhar com uma conselheira aí diversa, uma conselheira mulher que traz a sua visão de negócios com foco aí no seu expertise e área de atuação. Acho que numa aula recente que
que eu assisti sua, estava bem efervescente a questão do Rio Grande do Sul, a tragédia que tinha acontecido lá. E eu gostei muito da sua análise, trazendo isso para o universo dos negócios. Então, como esses desastres, né, essas questões climáticas ou não, né, que estão correlacionadas aí ao ambiente que a gente vive, elas se conectam ao mundo dos negócios e como é que as empresas precisam olhar para isso para que, primeiro, reduza risco, né? Então, as empresas podem ser direta ou indiretamente atingidas por isso na questão de risco, mas também com relação à oportunidade, visando o que você fala de perenidade. Aqui na Startse a gente tem uma frase que a gente usa muito, que é para que você viva, né? Então, você precisa se reinventar. Então, você precisa morrer o tempo inteiro para que você consiga viver aí no longo prazo. Então, queria que você trouxesse um pouquinho dessa perspectiva que você falou e que acho que, primeiro, traz um viés muito didático, até para quem não se conecta diretamente com o assunto, e, segundo, também traz esse outro viés de negócio. Então, como você disse, né, não é uma tendência, não é uma agenda bacaninha, então, como é que isso está diretamente correlacionado ao mundo business? Legal, Fê. Essa pergunta é super importante. Eu acho que vocês, mulheres aí, executivas, empreendedoras, é muito importante ter claro que... E aí eu vou falar por que muitas empresas patinam e não conseguem avançar na sua jornada ESG. É a percepção de que ESG é um projeto. ESG não é um projeto. ESG é a construção de uma agenda de negócios no longo prazo, olhando para riscos e oportunidades. E para profissionais que se conectam com a agenda ESG, que não deveria ser um departamento em organização nenhuma, porque a questão de riscos sociais, ambientais, de governança, ela está presente transversalmente em todas as áreas da organização, ela demanda uma das principais competências que eu entendo que são necessárias e que eu recomendo a reflexão de vocês, que é a perspectiva de entender complexidade e pensamento sistêmico. Todos os problemas relacionados à crise planetária, ao desenvolvimento sustentável, que impactam a humanidade e que impactam o meio ambiente, que impactam severamente economicamente os negócios e os países, eles são problemas complexos e sistêmicos. Não tem nenhum problema fácil de resolver. Se a gente pega a perspectiva, acho que o exemplo que você deu aí da emergência climática no Rio Grande do Sul recentemente, né? Que a gente teve ali foi na verdade, o que causa um extremo climático? É a alta concentração de gases causadores do efeito estufa, que gera uma concentração muito grande energética com outros fatores meteorológicos, no caso no Rio Grande do Sul, potencializado pelo fenômeno natural do El Niño, que gera uma concentração de chuva muito intensa num local específico por conta de que tem uma relação com a umidade superaquecimento do Oceano Atlântico, teve relação com bloqueio de uma onda de calor na região sudeste e que precipitou tudo numa única região. Essa alta concentração energética ela acontece porque nós estamos aumentando as emissões de gases causadores do efeito estufa. E esse problema, que é um problema de origem ambiental, porque nós não estamos dando conta de reduzir as emissões e descarbonizar a economia com senso de urgência, ele se materializa de que forma? Como um problema econômico sem precedentes e um problema humanitário. E se alguém ainda não entendeu que aquilo não é um problema dos gaúchos, a gente vai ver aí no aumento, por exemplo, no preço do alimento. 70% do arroz do Brasil é produzido no Rio Grande do Sul. A safra desse ano ela já foi colhida. O impacto vai vir no próximo ano. Tá? Assim como o preço para quem vai ao supermercado, que sabe que o preço do azeite mais do que dobrou. Por que isso? Não é uma questão de lógica de mercado. A Espanha é responsável por 90% da produção de azeite extra virgem no mundo. Nos últimos anos estão tendo quebra de safra sem precedentes por conta do calor, do extremo climático de calor. Isso impacta a cadeia de valor global e repercute para o bolso de todos nós. A mesma coisa do arroz, a mesma coisa, por exemplo, dos seguros,
A perspectiva é de que no próximo ano seguros, tanto seguros de safras, seguros de negócios, até mesmo seguros pessoais nossos, para manter o equilíbrio do setor de seguradoras no Brasil, a gente vai ter um aumento no valor de seguros. Por quê? Porque precisa balançar as finanças das seguradoras. Não dá para ter o maior pagamento de prêmio do que o prejuízo que eles tiveram, né? Então, isso vai ter uma série de impactos. Olhando para a perspectiva das pequenas empresas no Rio Grande do Sul, inúmeras pequenas empresas simplesmente perderam tudo. Como que vai ser o restabelecimento disso? Qual o papel das empresas, por exemplo, que atuam lá, né, empresas nacionais, aí, por exemplo, varejo, consumo, que tem um mercado importante no Rio Grande do Sul, vão ser impactadas severamente, ou seja, é um problema de origem ambiental com impacto complexo e sistêmico, e mais complexo do que isso, requer ação coletiva de todos, atores públicos e privados, porque as emissões que a gente gera na região sudeste do Brasil, elas não necessariamente impactam a precipitação de extremos climáticos aqui. Não há barreiras para os problemas globais. Assim como a perda da diversidade ela vai ser catastrófica em termos de serviços ambientais que as empresas são dependentes, como a produção de água, questão do regime de chuvas, etc. e tal, e olhando para outros problemas, por exemplo, cadeia de valor, né? Que é uma agenda extremamente desafiadora para as empresas hoje. Hoje, as grandes empresas no Brasil dependem para operar de pequenos negócios, inúmeros pequenos negócios no Brasil. E a inação em fazer uma boa gestão dos riscos reputacionais, principalmente para empresas que são intensivas na contratação de mão de obra terceirizada, ou não olhar para a questão de salário digno, condições de moradia, uma série de questões que estão pautadas na agenda de direitos humanos, isso é um risco ESG que pode se materializar num risco reputacional muito grande. Legal. Só para fechar esse seu ponto, eu vou mencionar mais um expert que passou por aqui. Na última turma do board, a gente teve a aula magna do Fábio Barbosa, que é o CEO da Natura. E me marcou uma frase que ele falou que eu acho que tem tudo a ver com isso. Que ele falou assim, se a minha geração não deixou um Brasil melhor para os nossos filhos, deixou filhos melhores para o nosso Brasil. E eu acho que o movimento da gente estar aqui hoje, né, num podcast que tem esse alcance e tudo mais, falando sobre essa temática e a importância e derivação dele, é justamente isso, assim, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui com uma expert no assunto e já trazendo, né, casos reais de empresas que estão falando disso e tratando como deve ser tratado. Acho que, Fê, eu trouxe alguns exemplos negativos, mas a gente tem muitos casos positivos, né? Então, você tem empresas aqui no Brasil que estão genuinamente sabendo como fazer a gestão de cadeia de valor sustentável, olhando para a questão da perspectiva de gestão de pessoas, para riscos de governança, colocando a questão da ética como um valor inegociável nos negócios, né? Então, a gente tem muitos exemplos aí para inspirar e olhar na perspectiva aí de como que as empresas estão sendo desafiadas e estão construindo uma agenda virtuosa, olhando para as oportunidades em negócios sustentáveis, né? Maravilha! Então, o que a gente falou aqui é ESG, não é papo de historinha, é papo de business, é papo de negócio que a gente precisa ficar de olho. E a gente ultrapassou um pouquinho o nosso tempo, mas eu não queria deixar de passar pelo nosso quadro principal, que fica no finalzinho. É um bate-bola, eu vou fazer algumas perguntas e aí você responde rapidinho. Combinado. Vamos, o primeiro deles é tendência ou fracasso? Fê, vai pensando em uma palavra aí. E aí eu vou falar uma palavra, a Fernanda vai falar outra palavra, e aí você vai contar se é tendência ou fracasso. Inteligência artificial no board. Tendência. Vixe, deixa eu pensar aqui. Inteligência artificial. Vou puxar a sardinha, vou falar para governança. Tendência. Boa, o próximo é na prática. A gente faz uma pergunta e você conta como que funciona na prática. E eu acho que a primeira delas é, como que funciona a tua rotina na prática? Poxa, você é conselheira, você vai quantas vezes para essa empresa? Como que é o teu papel lá? Bacana. Bom, os comitês ESG, eles têm uma agenda de periodicidade de reunião a cada 30 a 45 dias, tá?
Na maneira como eu trabalho, eu sou uma membro externo nesses comitês com muito mão na massa, né? Então, embora a gente tenha uma pauta, existe uma pauta formal e com tema em cada uma das reuniões que a gente discute, delibera, eu tenho um preparo muitas vezes para entrar na reunião e eu também me coloco à disposição das organizações onde eu participo para apoiá-las de uma forma muito pragmática. Então, eu chego a participar, às vezes, de uma reunião de briefing para a contratação de um fornecedor técnico, por exemplo, que vai fazer inventário de carbono. Eu, muitas vezes, contribuo com uma revisão de um documento, faço uma leitura prévia e antes de publicação de relatório de sustentabilidade. Então, a perspectiva de que vou ser conselheiro ou vou ser membro de algum comitê de assessoramento de que vai ser uma reunião por mês e é isso, não. Você tem uma agenda de dedicação que você tem que fazer o planejamento de como você vai distribuir o trabalho ao longo da semana e ao longo do mês, né? Especialmente para quem é um profissional liberal que está no mundo do multitrabalho como eu, né? Então, acho que é isso. Acho que a dedicação dentro de um conselho e dentro de um comitê, por exemplo, no meu caso, no comitê de sustentabilidade, acho que vou ter que deixar muito claro aí quais serão as horas demandadas ao longo do mês, e eu dedico horas. Outra questão importante, que até o Carlos Júnior coloca para todos aí no Board Program, todo conselheiro deveria ser o embaixador da marca, onde ele tem assentos. E eu concordo imensamente com isso. Então, eu não trabalho só internamente, como com as boas práticas eu divulgo, eu escrevo no LinkedIn, eu levo os exemplos das empresas onde eu trabalho para a sala de aula, porque acho que a gente tem que construir aí uma jornada que pode ser espelhada aí nas boas práticas e entender os desafios das práticas que não são tão boas também, né? Legal. E para a gente fechar, dica de livro, filme ou série? Então, bom, série. Eu adoro Game of Thrones e eu adoro as séries épicas, Casa do Dragão, e é isso que eu estou me dedicando agora. Acho que sair um pouco do nosso contexto, do mundo em que vivemos e deslocar aí para ter um pouco de ócio criativo é importante. Um livro que eu li recentemente, embora ele já tenha sido lançado há alguns anos, é o livro Impacto Positivo, do Paul Polman. Ele foi por muitos anos CEO da Unilever e ele desempenhou ali, ele construiu uma jornada de sustentabilidade inserido na estratégia da Unilever de diversas marcas de diversas formas. Então, assim, a experiência que ele retrata ali, olhando para a perspectiva de como construir um negócio que gera impacto positivo na sociedade, é lucrativo e é baseado nas melhores práticas de governança, acho que ali tem uma boa referência. Agora eu estou lendo um livro interessante, que ele tem um foco em empresas humanizadas, em tratar pessoas como gente e não como ativo dentro das organizações. Pode ser muito básico isso, né? Mas a enxurrada de lamentações, de demissões feitas, por exemplo, de uma maneira muito cruel dentro das organizações, mostra que essa questão de como lidar com os ativos humanos que a gente tem dentro das organizações mais tradicionais, ele ainda permanece como um desafio em muitas organizações. Então, de livros técnicos é isso. Livros não técnicos, quem eu adoro? Drauzio Varela. Li todos os livros dele. Ele é médico, ele traz uma trajetória da perspectiva dos desafios de correr maratona, da experiência dele de trabalho voluntário em prisões. Então, escreve brilhantemente com uma leitura que te envolve. Maravilha. Vanessa, eu acho que é isso. Fê, muito obrigada mais uma vez por ter topado participar dessa temporada. E muito obrigada. Eu que agradeço. Um prazer enorme vir aqui conversar com você, especialmente num tema que é a minha causa também, aí, mulheres em conselhos. Vamos juntas. Vamos juntas. Obrigada. Obrigada. Prazer.